Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês a prova de matemática do CFO da Polícia Militar de São Paulo do ano lá de 2012. Os inscritos aqui do canal pediram, né? E por isso eu estou disponibilizando esse vídeo. Para você que está se preparando para as provas do CFO de Polícia Militar, eu vou deixar o link aqui para você agora. Pode aparecer, por favor? O link da prova de matemática do CFO da PM de São Paulo de 2016 e também vai aparecer daqui a pouco o link da prova anterior, se não me engano, do CFO de 2015, beleza? Então, se ainda não tiver visto essas provas aqui no canal, dá uma olhada para você se preparar, certinho? Mas, de qualquer forma, é bom ver essas provas anteriores para treinar ainda mais, né? Como eu sempre digo, é treinando, fazendo vários exercícios que você consegue se preparar melhor, deixa o raciocínio fluir mais naturalmente, né? Antes de começar, aqueles recados de sempre. Desculpa. Se você curtir as explicações, por favor, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, né? Coloca o link do canal no Facebook ou então manda o vídeo para alguém pelo WhatsApp, beleza? E deixa aquele joinha no vídeo. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, pode clicar nessa carinha aqui, ó, do lado e se inscreve aqui no canal para dar aquela força, combinado? E, no mais, se tiver dúvidas em relação às questões que eu vou resolver nesse vídeo, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu sempre tento te ajudar. E se quiser comentar qualquer outra coisa, deixa aí um comentário para a gente discutir. Valeu? Vamos começar então? Essa prova tem 10 questões. Se eu comparar com as provas mais recentes, essa prova aqui estava um pouquinho mais tranquila, eu achei, né? Vamos ver então. Aí você me fala o que você acha. Você acha que essa prova estava mais tranquila do que as mais recentes? Deixa aí nos comentários o que você achou. Combinado? Essa primeira questão dizia: na reunião convocada pelo comandante-geral, cada oficial sob seu comando teria 27 minutos para expor o seu plano de metas para o próximo semestre. Entretanto, um dos oficiais não pôde comparecer por motivo de força maior e, assim, cada um dos oficiais presentes teve o seu tempo de exposição aumentado para 30 minutos. O tempo total reservado pelo comandante para a exposição de seus oficiais era qual? Bom, então existia um determinado número de oficiais lá e quando todos estavam lá, eles iam ter cada um 27 minutos para expor o plano de metas. Só que um faltou e aí o tempo aumentou para 30 minutos por cada oficial. Mas no fim das contas, o tempo total gasto por todas as pessoas que apresentaram foi o mesmo, né? Então, a gente tem a seguinte condição. Inicialmente, o tempo gasto por todos os oficiais eram o número de oficiais, x, a gente não sabe que número é esse, né? Então, x oficiais, x pessoas, vezes o tempo que cada uma delas gastou, 27 minutos, né? 27 minutos, cada oficial teria 27 minutos. Então, x oficiais vezes os 27 minutos que cada um deles gastaria, dá o tempo total. Só que um oficial faltou, então depois o tempo total seria o número anterior de oficiais menos o oficial que faltou, vezes os 30 minutos que eles gastaram, entendeu? Então, antes você tinha x oficiais, agora você tem, né, x menos 1 oficiais. Por quê? Porque um oficial faltou por motivo de força maior. Antes, cada oficial ia gastar 27 minutos, só que como um faltou, agora eles vão poder gastar mais tempo, eles vão gastar 30 minutos para expor o plano de metas, beleza? Só que o tempo total gasto foi igual antes e depois, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai igualar os tempos. X vezes 27 vai ser igual a x menos 1 vezes 30. Por quê? Porque o tempo previsto inicialmente foi mantido, mesmo com a ausência de um dos alunos, entendeu? Então, a gente vai ter x vezes 27, número de oficiais vezes o tempo que cada um gastou, vai ser igual a x menos 1, número de oficiais menos o 1 que faltou, vezes os 30 minutos que cada um gastou. Resolvendo aqui dentro do parênteses, a gente vai ter
30 vezes x, 30x, menos 30 vezes 1, 30, né? Então, eu tenho 27x igual a 30x menos 30. Posso pegar esse 27 e passar para o lado de cá, ele vai passar negativo, e esse menos 30 passar para o lado de cá, ele vai passar positivo, concorda? Então, a gente vai ter 30 igual a 30x menos 27x. 30x menos 27x dá 3x, então eu tenho 30 igual a 3x, pego esse 3 que está multiplicando o x, ele passa para o lado de cá dividindo, então eu vou ter 30 dividido por 3 igual a x, 30 por 3 dá 10. Então, o número total de oficiais era de 10 oficiais. Beleza. Então, se você tinha 10 oficiais, qual que era o tempo total gasto? Né? O tempo total gasto era x vezes 27, ou x menos 1 vezes 30. Né? Então, eu vou substituir o x aqui pelo número de oficiais, por 10. Então, eu vou ter 10 vezes 27. 10 vezes 27 dá 270 minutos. O tempo total gasto na exposição foi de 270 minutos. Se você substituísse o x nessa expressão aqui de baixo, x menos 1 vezes 30, daria os mesmos 270, né? 10 menos 1 dá 9, 9 vezes 30, 3 vezes 9, 27, 270. Beleza? Só que as respostas não estão em minutos, as respostas estão em horas. Então, a gente tem que transformar 270 minutos em horas. A gente sabe que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, x horas vão equivaler aos 270 minutos. Basta a gente resolver essa regra de 3. Multiplica cruzado, a gente vai ter 60 vezes x é igual a 270 vezes 1. Então, 60x igual a 270. Eu vou ficar com x igual a 270 dividido por 60. Na hora de resolver essa continha, você tinha que levar em consideração o resto, porque aqui a gente está dividindo minuto por minuto. A resposta que a gente vai obter vai ser em horas, mas o resto da divisão vai continuar estando em minutos, entendeu? Então, 270 dividido por 60 dá 4 e sobra 30, não é? 4 vezes 60 dá 240, concorda? 4 vezes 6, 24, 240. Então, dá 240 mais 30, 270. Então, 270 dividido por 60 dá 4 e sobra 30. Você não vai continuar a divisão a partir do 30. Por quê? Porque não está escrito aqui 4, alguma coisa. Está 4 horas e 30 minutos. Beleza? Entendeu? Então, quando estiver resolvendo essa divisão, você para no resto. Ok? Não continua a divisão com vírgula. Então, resposta da questão, 4 horas e 30 minutos foi o tempo total gasto, né, reservado pelo comandante, é a letra C. Entendeu? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixe as suas dúvidas nos comentários do vídeo. Vamos para a segunda questão. Essa questão, muito tranquila. Os valores das parcelas mensais estabelecidas em contrato para o pagamento do valor total de compra de um imóvel constituem uma progressão aritmética crescente de 5 termos. Sabendo que A1 mais A3 é igual a 60 mil reais e que A1 mais A5 é igual a 100 mil reais, pode-se afirmar que o valor total de compra desse imóvel foi, em milhares de reais, igual a quanto? Bom, para resolver essa questão, bastava você lembrar da fórmula, né, de soma dos termos de uma progressão aritmética. Ele quer saber o valor total da compra. As parcelas correspondem a uma progressão aritmética crescente de 5 termos. Então, se a gente somar os 5 termos, somar os termos da progressão aritmética, a gente chega no valor total da compra. A soma dos termos de uma progressão aritmética é igual à soma do primeiro termo mais um dos termos, né? Então, o termo A1 mais o termo AN, o termo que estiver na posição N, vezes o número de termos, vezes N, dividido por 2. Aqui a gente já tem o valor da soma do primeiro com o quinto termo. E a gente sabe, não é, que essa PA tem 5 termos. Então, basta a gente resolver utilizando o primeiro e o quinto termo. Então, a gente vai ter A1 mais A5, né? O termo A1 mais o quinto termo, AN, A5,
vezes os 5 termos da PA dividido por 2. Isso vai ser igual à soma da progressão aritmética. A gente sabe que A1 mais A5 vale quanto? A1 mais A5 é igual a 100.000. Então, eu coloquei aqui 100. Então, eu vou ter 100 vezes 5 dividido por 2. 100 dividido por 2 dá 50. 50 vezes 5 dá 250.000. Beleza? Essa era a resposta da questão, a letra D. Certinho? Bem tranquila essa questão, né? Bastava lembrar de como se calcula a soma dos termos de uma progressão aritmética. Para essa questão e para outras questões, eu vou deixar na descrição do vídeo links de outras questões com conteúdos relacionados. Então, vai aqui embaixo na descrição do vídeo, só clicar em mostrar mais, que vai ter o link de outras questões para você treinar esse tipo de raciocínio, né? Para relembrar conceitos. Então, né, como você faz para achar um determinado termo de uma progressão aritmética ou calcular a soma, vai ter outras questões na descrição do vídeo. Às vezes vai aparecer aqui em cima também, tá? Então, fica atento, se aparecer aqui em cima, só clicar aqui em cima para você ver uma nova questão com o mesmo assunto. Só treinando, o raciocínio fica mais tranquilo. Beleza? Vamos passar para a terceira questão. Essa questão dizia: o paralelogramo ABCD foi construído com a junção de dois triângulos retângulos congruentes. O triângulo ABD é um triângulo retângulo, então o ângulo reto está aqui, e o triângulo BCD, o ângulo reto está aqui embaixo, né? Conforme mostra a figura. Se os lados de um triângulo medem, o lado de um desses dois triângulos, né? Os lados de um desses dois triângulos e, consequentemente, do outro, medem 12, 16 e 20, então a altura indicada por H na figura mede em centímetros quanto? Bom, a gente tem aqui, então, vamos levar em consideração esse triângulo ABD. Nesse triângulo ABD, o ângulo reto, ele fala que é um triângulo retângulo, o ângulo reto, então, está aqui, né? O ângulo B, e ele deu os lados desse triângulo, né? A gente tem que o AB é um dos catetos, o BD é outro cateto, a hipotenusa é o AD. A hipotenusa é sempre maior que os catetos, então, se a gente levar em consideração essas medidas aqui, este lado AB vai corresponder a 12 e este lado BD vai corresponder a 16, né? E este lado AD vai corresponder todo a 20, né? Só que este lado AD está sendo dividido pela altura em duas partes e a gente não sabe quais são essas duas partes. Então, se ele todo vale 20 e essa parte aqui vale x, né? Daqui até a altura, a gente não sabe quanto vale x, quanto vai valer da altura até D? Vai valer o todo, 20, menos esse tanto aqui, concorda? Menos x. Se aqui eu chamei de x, eu não sei quanto vale isso aqui, mas eu sei que daqui até aqui vale 20, este lado aqui vai valer tudo AD menos esse pedacinho aqui, menos x. Entendeu? Então, tudo AD vale 20. De A até a altura, eu chamei de x. Poderia ter chamado de qualquer coisa, tá? Logo, da altura até D, vale o total 20 menos x. Sabendo essas medidas, a gente consegue calcular tanto o x quanto a altura H. Por quê? Agora a gente tem, a partir da divisão aqui da altura, um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui. Basta a gente usar o teorema de Pitágoras nos dois triângulos, beleza? Então, vamos começar por esse triângulo AB e a altura aqui, ó. Nesse triângulo, o quadrado da hipotenusa, 12 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, h ao quadrado mais x ao quadrado. Isolando o h ao quadrado, eu passo esse x ao quadrado para o lado de cá, 12 ao quadrado dá 144, menos x ao quadrado é igual a h ao quadrado. Para o outro triângulo retângulo, a mesma coisa, o quadrado da hipotenusa, 16 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter 16 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 20 menos x ao quadrado. Então, aqui, 16 ao quadrado dá 256, igual a h ao quadrado, mais o quadrado da diferença de dois termos, é igual ao quadrado do primeiro, 20 ao quadrado dá 400, menos
2 vezes o primeiro, 2 vezes 20, 40, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Beleza? Então, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que eu posso fazer agora? Eu sei que h ao quadrado é igual a 144 menos x ao quadrado. Então, eu posso substituir aqui o h ao quadrado por 144 menos x ao quadrado. Concorda? Então, onde tem h ao quadrado, vou substituir por 144 menos x ao quadrado. Só substituir o h ao quadrado por isso aqui. Beleza? Continuando as continhas, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, posso cortar esse com esse. Vai sobrar 256 é igual a 144 mais 400 menos 40x. Pego esse menos 40x, passo para o lado de cá, ele vai passar com mais 40x. 144 mais 400 dá 544. Pego esse 256 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. 544 menos 256 dá 288. X vai ser 288 dividido por 40. Então, vou pegar esse 40 que está multiplicando, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. 288 dividido por 40 dá 7,2. Então, eu sei quanto vale o x, eu sei que x vale 7,2. Mas é o x que a gente quer? Não, a gente quer o h. Então, para eu saber qual é o valor de h, eu vou pegar esse x e substituir nessa equação aqui. Onde tem x, vou colocar 7,2. Então, eu vou ter 144 menos 7,2 ao quadrado igual a h ao quadrado. 7,2 vezes 7,2 dá 51,84. 144 menos 51,84 dá 92,16. 92,16 é igual a h ao quadrado. Para eu tirar esse quadrado, basta eu tirar a raiz quadrada. Então, eu vou ter raiz quadrada de 92,16. Aí você chega na prova, fica desesperado. Como que eu vou calcular a raiz quadrada de 92,16? Vai por dedução, não é? Por quê? Se fosse 100 aqui, um número próximo de 92, que a gente sabe a raiz, é o 100, concorda? A raiz de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 92,16 vai ser um número menor do que 10. Concorda? Não é? Se a raiz de 100 é 10, a raiz de 92,16 é um número menor do que 10. Aí você vem nas respostas, a primeira aqui, 10,7, você sabe que já não é, que vai dar um número maior que 100. Você testa 9,6, né? 9,6 vezes 9,6, por coincidência, dá 92,16. Então, essa era a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixe suas dúvidas nos comentários. Essa questão já era um pouco mais elaborada do que as duas questões anteriores, concorda? Né? Não era tão só de decorar, você tinha que interpretar essa figura aqui. Vamos passar para a quarta questão. Um determinado produto comprado por R$300 foi vendido com um lucro correspondente a 60% do preço de venda. Sendo o lucro igual ao preço de venda menos o preço de custo, pode-se concluir que esse produto foi vendido por quanto? Bem tranquila essa questão, porque ele dá todas as informações que a gente precisa. Então, né, ele fala que o lucro é igual ao preço de venda, que eu chamei de PV, menos o preço de custo, que eu chamei de PC. E ele falou que o lucro correspondeu a 60% do preço de venda. Então, quando ele falou que o lucro correspondeu a 60% do preço de venda, o lucro correspondeu a 60% vezes o preço de venda, né? Então, quando você tem 60% de alguma coisa, é 60% vezes essa alguma coisa. 60% nada mais é do que 60 dividido por 100. 60 dividido por 100 dá 0,6, né? 60 dividido por 100 é a mesma coisa que 6 décimos, é 0,6. Então, o lucro foi de 0,6 vezes o preço de venda. 60% de alguma coisa
é igual a 60% vezes essa alguma coisa. No caso, a nossa alguma coisa aqui foi o preço de venda. Então, onde tem lucro, eu vou substituir por, nessa equação, vou substituir por quanto? Vou substituir por 0,6 vezes o preço de venda. Então, vou pegar esse lucro aqui, substituir por 0,6 vezes o preço de venda. Isso vai ser igual ao preço de venda menos o preço de custo. Ele falou que comprou o produto por R$300. Se ele comprou por R$300, o preço de custo é R$300, né? Custo é o tanto que você gastou para comprar o produto para revender, beleza? Então, substituo o preço de custo por 300. Agora, a gente consegue resolver. Pego esse 0,6 vezes PV, que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Ao mesmo tempo, pego o 300, que está negativo, passo para o lado de cá, ele vai passar positivo. Então, vou ter 300 igual a PV menos 0,6 PV. Se aqui eu não tenho nada, né, mostrado aqui, isso indica que eu tenho 1 multiplicando aqui. Então, eu tenho 1 PV menos 0,6 PV. 1 menos 0,6 dá quanto? Dá 0,4. Concorda? 1 menos 0,6 dá 0,4 vezes PV. Beleza? Pego esse 0,4 que está multiplicando, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 300 dividido por 0,4. 300 dividido por 0,4 dá 750. 750 é igual ao preço de venda, igual ao PV. É isso que ele quer saber? Esse produto foi vendido por... Exatamente, ele quer saber qual é o preço de venda. O preço de venda é 750, resposta da letra A. Certinho? Dúvidas? Tranquilo essa questão, né? Se você tiver dúvida na resolução de divisões aqui, envolvendo esses números decimais, pode perguntar aqui embaixo nos comentários que eu tento te ajudar, combinado? Mas era uma questão relativamente tranquila. Se tiver dúvida, muita gente tem dúvida nessa parte da porcentagem aqui também, né? Então, quando você tem 60%, sei lá, X% de qualquer coisa, quando fala X% de alguma coisa, é a porcentagem vezes essa alguma coisa, beleza? No link, na descrição do vídeo, vai ter o link de outras questões envolvendo tanto porcentagem quanto essa parte aqui de lucro e preço de custo de venda. Beleza? Vamos para a quinta questão. No final de certo jogo, Pedro tinha 30 fichas brancas, 40 pretas e 20 verdes. E João tinha 50 fichas brancas, 20 pretas e 10 verdes. Duas fichas foram retiradas aleatoriamente, simultaneamente, uma de Pedro e outra de João. A probabilidade de que a ficha retirada de Pedro seja branca e a de João preta é de quanto? Então, é uma questão envolvendo probabilidade, né? Na situação inicial, Pedro tem 30 fichas brancas, 40 pretas e 20 verdes. Então, se a gente somar todas as fichas que ele tem um total de 90 fichas, né? Qual que é a probabilidade de, dentre essas 90 fichas, se retirar de Pedro uma ficha branca? A probabilidade de tirar uma ficha branca não tem 30 fichas brancas? A probabilidade de tirar uma é de 30 fichas brancas em um total de 90 fichas, entendeu? Então, a probabilidade sempre é o número de chances de você pegar o evento que você quer em relação ao total de eventos possíveis. Então, eu tenho 30 fichas brancas em um total de 90, ou seja, 30 dividido por 90. Corta esse zero com esse zero, vai dar 3 nonos, simplifica tudo por 3, isso vai ser igual a 1/3. A mesma coisa a gente vai fazer para o João. O João tinha um total de 80 fichas, né? Se somar as fichas do João. Quer saber qual que é a probabilidade de tirar uma ficha preta do João? Ele tinha 20 fichas pretas, então a probabilidade vai ser de 20 em 80, né? Probabilidade de tirar uma ficha preta do João, 20 em 80, 20 dividido por 80, simplifico aqui, o 0 com o 0 e o 2 com o 8, simplifico por 2, vai dar 1/4. Beleza, então eu sei que a probabilidade de tirar do Pedro é 1/3 e a probabilidade de tirar do João é 1/4. Só que ele quer saber a probabilidade de que a ficha retirada do João seja branca e a ficha do Pedro seja branca e a do João seja preta ao mesmo tempo. Então, se a gente tem
a probabilidade de Pedro e João ao mesmo tempo, a gente tem que multiplicar essas duas probabilidades. Se ele tivesse falado Pedro ou João, aí a gente iria somar as duas probabilidades, tá? Então, sempre que tiver o E, você vai multiplicar as probabilidades obtidas. Então, eu vou ter 1/3, que é a probabilidade do Pedro, vezes 1/4, que é a probabilidade do João. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 4 dá 12. Então, essa é a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvidas? Questão de probabilidade também gera muita dúvida. Na descrição do vídeo, vai ter uma questão de probabilidade super legal para você treinar esse tipo de raciocínio. Beleza? Vai lá e dá uma olhada. Vamos para a sexta questão. O valor de mercado de determinado produto decresce, ou seja, diminui linearmente com o tempo de uso em anos, conforme mostra o gráfico, até atingir um valor mínimo igual a 25% do valor de compra inicial quando se estabiliza. Se o valor de compra hoje, t igual a 0, é de R$ 5.200, ele atingirá o valor mínimo daqui a quantos anos? Bom, primeira coisa, ele fala que para se estabilizar, ele vai ter que atingir um valor mínimo igual a 25% do valor inicial de compra. Vamos calcular, então, quanto é esse valor final de 25% de 5.200, que é o valor inicial de compra, que está aqui. Ó. Se o valor de compra hoje é de 5.200, então, a gente vai calcular 25% de 5.200. Já falei, 25% de alguma coisa é 25% vezes essa alguma coisa. Concorda? Então, 25% é 25 dividido por 100. 25 dividido por 100 dá 0,25. 0,25 vezes 5.200 é igual a 1.300. Então, a gente vai ter que calcular o tempo para que essa reta chegue aqui num valor em que o y é 1.300. Para saber isso, a gente precisa calcular a equação dessa reta, né? A gente consegue determinar esse valor de anos em que o y vai ser 1.300 com uma equação da reta. Não necessariamente a gente precisava calcular a equação da reta, mas vou calcular aqui com vocês, né? A gente tem aqui dois pontos. Tem esse, se a gente levar em consideração essa reta verde, a gente tem este ponto e tem este ponto, né? Então, nesse ponto aqui, quando o x, né, que é o tempo, é 0, o y é igual a 5.200. Já neste ponto, quando o x é 4, o y vale quanto? Vale 3.120. Se a gente tem duas condições em que a gente sabe o valor de x e de y, a gente consegue calcular a equação da reta, né? Como é que eu sei que é uma reta? Ele fala que o valor do produto decresce linearmente, né? Uma equação do primeiro grau, ela vai ter uma relação linear. Então, eu tenho y é igual a ax, a vezes x, mais b. Né? Essa é uma equação de uma reta. Aí eu vou levar em consideração as duas condições. Quando o x for 0, o y vai ser 5.200. Então, vou substituir o x por 0 e o y por 5.200. Y vai ser 5.200 igual a vezes o x. Quando o y for 5.200, o x vai ser quanto? Vai ser 0. Então, a vezes 0 mais b. A vezes 0 dá 0. Então, eu tenho que b igual a 5.200. Já sei o valor de b. Agora, posso usar essa segunda condição aqui. Quando x igual a 4, o y igual a 3.120. Então, 3.120, o y é igual a vezes o x. Quando o y é 3.120, o x é quanto? O x é 4, né? Então, aqui, ó, quando o y é 3.120, a gente vem aqui na nossa reta, o x é quanto? O x é 4, beleza? Visualizou aqui? Então, substituo aqui o x por 4, mais o b. O b a gente já calculou, vale 5.200, né? Então, vou pegar esse 5.200 que está positivo, passo para o de cá, ele vai passar negativo. Então, eu tenho 3.120 menos 5.200 igual a 4 vezes a. Menos 5.200 mais 3.120 é igual a menos 2.080. Isso é igual a 4a. Pega esse 4 que está multiplicando, passo para o lado de cá dividindo. Eu vou ficar com a igual a
menos 2080 dividido por 4, isso dá menos 520. Então, eu já sei o valor de A e já sei o valor de B. Substituindo aqui na nossa equação da reta, a gente tem uma equação do primeiro grau. Né? Equação do primeiro grau, y é igual a A vezes x, o A é menos 520, menos 520 vezes x, mais o B é 5.200. Agora, a gente já consegue calcular, então, qual vai ser o tempo x em que o valor de y vai ser aquele que a gente calculou lá no início. Vai ser quanto? Vai ser 25% de 5.200, ou seja, vai ser 1.300. Beleza? A gente vai substituir o y aqui nessa equação por 1.300 para conseguir calcular qual vai ser o tempo x. Certinho? Então, quanto valerá o x quando o y for 1.300? De onde eu tirei esse 1.300? 25% do valor inicial, é o valor mínimo. Tá? Então, o y 1.300 igual a menos 520x mais 5.200. Passo esse menos 520x para o lado de cá, vai passar como mais 520x igual a 5.200 menos 1.300. 5.200 menos 1.300 é igual a 3.900. O x vai ser 3.900 dividido por esses 520. Se ele está multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. Né? Então, 3.900 dividido por 520 é igual a 7,5. 7,5 o quê? 7,5 anos. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Se vocês notarem, nessa questão, a gente fez a divisão total aqui, né? A gente não expressou, por exemplo, em meses, né? 7 anos e 6 meses, né? Então, a resposta foi dada 7,5 anos, mas às vezes você poderia ter aqui uma resposta com anos e meses, tá? Aí você teria que ter atenção para essa conversão, certinho? Por exemplo, você chegava em 7,5 anos, mas a resposta estava com meses, então você tinha que calcular 7,5 anos, quanto vale meio ano, né? 0,5 anos, só fazer uma regra de 3 depois que fizer essa divisão, beleza? Tem que ficar atento a isso. Dúvidas? Então, a gente calculou a equação da reta e a partir da equação da reta a gente calculou o valor de x correspondente a este y aqui que o problema indicou. Vamos para mais uma questão? Tá entendendo? Tá curtindo? Se estiver entendendo, deixa aquele joinha e compartilhe o vídeo, por favor. Beleza? Para ajudar o canal a crescer. Vamos para a sétima questão. Sabes que o ponto C pertence à reta de equação 3x mais y menos 4 igual a 0. E também à reta de equação x mais 2y é igual a 3. Nesse caso, é correto afirmar que o comprimento da circunferência de centro C, que tangencia o eixo x, é igual a quanto? Bom, a gente tem duas equações de reta, e essas retas se cruzam, né? Então, a gente tem essa equação e essa equação. Elas vão se cruzar quando? Quando o x e o y forem correspondentes nas duas. Então, nada mais, a gente tem aqui nada mais que um sistema. Basta a gente descobrir neste sistema qual é o valor de x e de y, que vai ser correspondente nas duas equações. Entendeu? Quando que as retas vão se cruzar? Elas vão se cruzarem em um determinado ponto, que é o ponto C. Nesse ponto C, tanto o x quanto o y, o x de uma vai ser igual ao x da outra reta. O y dessa equação vai ser igual ao y dessa reta. Por quê? Porque elas estão se cruzando no mesmo ponto. Então, só a gente resolver esse sistema que a gente descobre isso. Você pode resolver um sistema tanto pelo método da adição, quanto pelo método da substituição. Eu prefiro resolver sempre pelo método da substituição. Então, vamos resolver. Para resolver pelo método da substituição, eu tenho que isolar um dos termos. Então, vou pegar essa equação de baixo aqui, ó, e vou isolar o x. Para isolar o x, vou deixar ele de um lado e colocar o resto do outro lado. Então, vou ter x igual a 3 menos 2y. Assim, onde tem x na equação de cima, eu posso substituir por 3 menos 2y. Entendeu? Então, vou pegar esse x aqui de cima e substituir por 3 menos 2y. Então, eu vou ficar com 3
vezes 3 menos 2y, mais y menos 4 igual a 0. Multiplico tudo que está aqui dentro dos parênteses. 3 vezes 3 dá 9, menos 3 vezes 2y, 6y, mais y menos 4 igual a 0. Aqui eu tenho, então, menos 6y mais y dá menos 5y. Se dá menos 5y, posso passar esse menos 5y para o lado de cá, vai passar com mais 5y. 9 menos 4 dá 5. Então, eu tenho 5 igual a 5y. Pego esse 5 que está multiplicando, passo para o lado de cá dividindo, eu vou ter 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu ia ter 1 igual a y, logo y igual a 1. Beleza? Se o y é igual a 1, eu posso substituir o y na minha primeira equação para achar o valor de x. O x é igual a 3 menos 2 vezes y, ou seja, menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, 3 menos 2 dá 1. Dessa forma, a gente tem, então, que o ponto C é o ponto 1, 1. Esse ponto C corresponde ao centro de uma circunferência. Então, se a gente tem aqui o eixo x e o eixo y, no ponto em que o x igual a 1 e o y é igual a 1, a gente tem o ponto C. Esse ponto C corresponde ao centro de uma circunferência que tangencia, ele fala tangencia, ou seja, ela encosta no eixo x, beleza? Né? Então, a gente tem uma circunferência de centro C, que está no ponto 1, 1, né? E essa circunferência tangencia o eixo x. Se a gente tem aqui, então, uma circunferência e esse ponto é o centro, a gente sabe que o raio dessa circunferência vale quanto? Vale 1. Se a gente sabe o raio da circunferência, a gente consegue calcular o comprimento de uma circunferência, que é o que ele quer saber, né? Afirmar que o comprimento dessa circunferência de centro C é igual a quanto? O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, né? A gente sabe que o raio é 1, então a gente vai ter o comprimento igual a 2 vezes π vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, então o comprimento é igual a 2π. Essa será a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Beleza? Mas tranquilo essa questão, né? Não era tão difícil, não. Vamos para mais uma questão? Exposto em uma feira de ciências, um recipiente de vidro com a forma de um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base mede 10 centímetros. Então, o diâmetro aqui, ó, né, mede 10 centímetros. Contém água e óleo, a água embaixo e o óleo em cima. Sabes que a altura do nível da água, indicada por x na figura, é igual a 2/5 da altura do recipiente, 2/5 de 60, e que o óleo ocupa a altura restante, preenchendo totalmente o recipiente. Pode-se afirmar, então, que o volume do óleo contido nesse recipiente é, em centímetros cúbicos, igual a quanto? Bom, quer saber esse volume da parte amarela aqui, né? Para calcular o volume, né, de um cilindro, a gente vai multiplicar a área da base pela altura. Então, eu vou ter que pegar a área da base, né? A base é um círculo, uma circunferência, então eu vou ter π vezes r ao quadrado. Se eu sei que o diâmetro é 10, o raio é a metade do diâmetro, o raio é 5, não é? E depois multiplicar isso pela altura aqui do óleo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular qual é essa altura aqui. Se tudo vale 60 e essa parte, o x aqui, é igual a 2/5 de 60, eu tenho como calcular essa altura aqui, né? Então, a altura da água, que é o x, ele fala que o x é igual a 2/5 da altura do recipiente, ou seja, 2/5 de vezes 60. A altura do recipiente é 60, né? 2 vezes 60 dá 120, 120 dividido por 5 dá 24. Então, o x é igual a 24. Se o x é igual a 24, quanto vale a altura aqui do óleo? Vale 60, que é tudo, menos os 24, né? A altura do óleo, 60 menos 24, 60 menos 24 dá 36 centímetros. Se eu sei a altura aqui, eu consigo calcular agora o volume. O volume é igual a área da base vezes a altura. Para calcular a área da base, eu preciso calcular o raio,
né? Ele fala que o diâmetro da base mede 10. Se o diâmetro mede 10, eu já falei com vocês, o raio vai medir 5. Por quê? Porque o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, né? Então, o diâmetro é 10, é igual a 2 vezes R. Pego o 2, está multiplicando R, passo para multiplicar dividindo, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o raio vai ser 5. Assim, eu consigo calcular o volume, que é igual a área da base vezes a altura. Se a base é circular, a área da base é π vezes r ao quadrado. Então, vou ter o volume é igual a π vezes r ao quadrado, essa área aqui, vezes a altura da parte amarela que a gente calculou, que é 36. Né? O raio é 5, 5 ao quadrado, né? Vezes 36, que é essa altura aqui. Então, o volume é igual a π vezes 5 vezes 5, 25, vezes 36. 25 vezes 36 dá 900. Assim, o volume dessa parte com óleo é igual a 900 π. Essa era a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Na descrição do vídeo, vou deixar para vocês o link de uma outra questão envolvendo volume de sólidos geométricos. E aqui em cima vai aparecer, pode aparecer aqui agora, por favor, uma playlist só com questões envolvendo volume de sólidos geométricos. Dá uma olhada nessa playlist que apareceu aqui para você treinar como calcular volume de sólidos geométricos e outras condições. Certinho? Vamos para a penúltima questão. Essa questão dizia: para aumentar a eficácia do policiamento ostensivo, um oficial da Polícia Militar dividiu certa região retangular ABCD em 3 regiões distintas, 1, 2 e 3. Sabendo-se que a área da região 3 é igual a 1/3 da área da região 1, pode-se concluir que a área da região 2 é, em quilômetros quadrados, igual a quanto? Bom, então a gente precisa calcular essa área amarela aqui. Para calcular a área da região 2, é importante a gente calcular a área da região 3. Né? Essa região 3 é um triângulo retângulo, concorda? E para calcular a área de um triângulo, a gente pode utilizar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Se a gente precisa, então, calcular a área desse triângulo, a gente precisa primeiro calcular quanto vale este lado BC, né? Que eu chamei aqui de x. Para calcular esse lado BC, esse x, a gente pode usar os conceitos de tangente. Né? A tangente a esse ângulo 30 é igual ao cateto oposto, 1, dividido pelo cateto adjacente x. Tangente de 30, né? Para lembrar, vale raiz de 3 sobre 3. Essa tabelinha é fácil construir, né? Os inscritos aqui do canal me deram, inclusive, uma dica para construir essa tabelinha de seno, cosseno, né? Dos ângulos 30, 45 e 60. Basta você colocar no numerador 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca raiz em todos os numeradores, só que raiz de 1 é 1, então não é representado, e divide tudo por 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz, 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 tudo dividido por 2. Aí você chega na tabela do seno e do cosseno. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Beleza? Então, a gente vai usar a tangente de 30 graus, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, é igual ao cateto oposto ao ângulo de 30. Qual que é o cateto que está oposto a esse ângulo? É esse aqui, ó, 1, dividido pelo cateto que está adjacente. Qual que é o cateto que está adjacente? É o x. Beleza? Aqui a gente multiplica cruzado, então vou ter x vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, o x vai ser 3 dividido por raiz de 3. Beleza, calculamos o x, né? Aí o problema fala que a área dessa região 3 é igual a 1/3 da área da região 1. Então, é importante, né? A gente pode também calcular qual é a área da região 1. A gente já sabe que esse lado aqui, ó, AD, vale x, concorda? É o mesmo lado, é o lado correspondente ao lado BC, então vale x. Então, agora é importante a gente calcular quanto vale esse lado AB, que é a mesma coisa que esse lado CD, né? E então, eu chamei esse lado de y. Para calcular o y, eu vou continuar usando tangente, só que agora eu vou pegar como referência o triângulo BCD.
Aí eu vou levar em consideração esse ângulo 30 aqui. A tangente desse ângulo 30 é igual ao cateto oposto, x, né, que é 3 dividido por raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o y. Entendeu? Então, eu vou ter tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, olha lá na tabela, ó, raiz de 3 sobre 3, é igual ao cateto oposto, que é o x, que a gente já calculou, 3 dividido por raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, dividido pelo y. Então, multiplicando cruzado, a gente vai ter y vezes raiz de 3 é igual a 3 vezes 3 dividido por raiz de 3. 3 vezes 3 dá 9, né? Eu vou pegar essa raiz que está multiplicando y, vou passar para o lado de cá, ela vai passar no denominador multiplicando essa raiz de 3, né? Então, vou ter y é igual a 3 vezes 3, 9, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Só passei esse raiz de 3 aqui para o lado de cá, para o denominador, né? Ele vai passar multiplicando raiz de 3 no denominador. Ele passa dividindo, mas como tem o raiz de 3 já no denominador, ele vai multiplicar essa raiz de 3, certinho? Então, vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, y é igual a 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Beleza, então já sei qual é o valor de x e de AD. E já sei qual é o valor de y e de AB. Beleza? Agora eu já consigo calcular qual é a área 1 e qual é a área 3. A área 1 é igual a base SAB, que nada mais é que o y, vezes a altura, que é o AD, que nada mais é que o x, dividido por 2. Então, a área 1 é igual a base, 3, o y, vezes a altura, que é o x, 3 sobre raiz de 3, tudo dividido por 2, né? A área do triângulo, base vezes a altura, dividido por 2, certinho? Então, eu vou ter 3 vezes 3, 9, dividido por raiz de 3, tudo dividido por 2. Aí, eu tenho divisão de frações, né? 9 sobre raiz de 3 dividido por 2. Como é que eu divido? Conservo a primeira fração, 9 dividido por raiz de 3, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Então, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 dividido por 2. Isso vai dar 9 vezes 1, 9. Raiz de 3 vezes 2 é 2 raiz de 3. Então, essa área 1 é igual a 9 dividido por 2 raiz de 3. Se você reparar bem, essa área 1, né, ela é a mesma coisa que essa área desse triângulo BCD. Concorda? Porque o retângulo está sendo dividido aqui pela diagonal, então essa diagonal divide o retângulo em duas partes iguais. Então, essa área 1 é igual a essa área amarela mais azul. Beleza? Então, a área 1 é igual à área BCD. Agora, a gente já consegue calcular a área 3. A área 3, o problema fala que é 1/3 da área 1. Então, a área 3 é 1/3 disso aqui, ó, né? A área 3 é igual a 1/3 de vezes 9 sobre 2 raiz de 3. Posso cortar esse 9 com esse 3, vai sobrar 3 aqui em cima, aqui embaixo vai sobrar 1. Eu vou ter 3 dividido por 2 raiz de 3. Sabendo, então, quanto vale essa área BDC ou BCD e a área 3, a gente já consegue calcular a área 2, concorda? Para calcular a área 2, basta subtrair da área total desse triângulo grande a área 3. Então, a área 2 é igual à área BCD, que nada mais é que a área 1, menos a área 3. Entendeu? Conseguiu visualizar? Essa área amarela é igual à área do triângulo grande, BCD, esse triângulo aqui, ó, menos a área azul. A área BCD é 9 dividido por 2 raiz de 3, menos a área 3. A área 3 é 3 dividido por 2 raiz de 3. Como o denominador é igual, eu vou manter o denominador e subtrair o numerador. 9 menos 3 dá 6. Só que as respostas estão racionalizadas, então eu tenho que tirar essa raiz daqui. Como é que eu faço para tirar essa raiz? Basta multiplicar por raiz de 3 o denominador. Só que para multiplicar o denominador por raiz de 3, eu tenho que multiplicar o numerador por raiz de 3 também. Que aí seria como se eu estivesse multiplicando por 1, né? Porque corta esse raiz de 3 com esse raiz de 3, dá 1, então você não interfere no resultado. Entendeu? Então, sempre que você multiplicar o denominador por um fator, você tem que multiplicar o numerador pelo mesmo fator. Beleza? Então, eu vou ter
6 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 dá 3, 3 vezes 2, 6. Então, 6 raiz de 3 sobre 6, corta esse 6 com esse 6, isso dá raiz de 3. Essa, então, é a resposta da questão, a letra B, certinho? Bem complicadinha essa questão, né? Era talvez uma das questões mais difíceis dessa prova. Se tiver dúvidas em relação a essa questão, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá? Na descrição do vídeo vai ter outras questões semelhantes a essa para você treinar esse tipo de raciocínio. Agora a gente vai para a última questão. Vamos lá? Essa questão também era bem complicadinha. Considere o polinômio p de x igual a x elevado a 4 mais x ao quadrado mais bx mais c, em que b e c são números inteiros. Sabe-se que p de x é divisível por h de x igual a x menos 2, e que deixa resto igual a 4 quando dividido por g de x igual a x mais 2. Nessas condições, b e c valem respectivamente. Bom, para resolver essa questão, o modo mais tranquilo que eu achei foi utilizando o chamado teorema do resto. Você sabe o que é esse teorema? O teorema do resto diz que o resto da divisão de p de x por x menos a é igual a p de a. Então, quando você tem um polinômio p de x e você dividir esse polinômio por x menos a, o resto dessa divisão vai ser igual ao valor de p de a. Entendeu? Então, no caso aqui, quando eu dividir o polinômio p de x, esse aqui, por x menos 2, quanto vai ser o resto? Ele fala que p de x é divisível por h de x. Se ele é divisível, o resto vai ser zero. Então, o resto, zero, vai ser igual a p de a. No caso aqui, que eu tenho x menos 2, quanto vale o a? O a vale 2. Entendeu? Então, eu tenho para h de x igual a x menos 2. Se a minha expressão de referência é x menos a, e eu tenho aqui x menos 2, isso indica que o a vale quanto? O a vale 2, entendeu? Ou seja, para x menos a, então se eu colocar aqui x menos 2 e x menos a, o que está correspondendo ao a aqui? É o 2, beleza? Eu vou ter x menos o a é 2, então o a é igual a 2. No caso da divisão de p de x, desse polinômio todo aqui, por essa expressão, se ele é divisível, o resto vai ser zero. Então, o resto zero é igual a p de 2. P de 2 é igual ao resto zero. Entendeu? Se não tiver entendido, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Mas, basicamente, é isso. O resto da divisão, zero, é igual ao p de a. E o a a gente identificou como sendo 2. Aí, eu vou, então, pegar o polinômio p, que é esse aqui, e onde tiver x, eu vou substituir por 2, porque é p de x, ou seja, no caso, o x é 2. Então, p de 2 igual a 0. Onde tiver x nesse polinômio, eu substituo por 2. Então, eu vou ter 2 elevado à quarta, mais 2 elevado ao quadrado, né, que era x ao quadrado, mais 2 vezes b, certo? Onde tinha x, eu substituo por 2, mais o c, isso é igual a 0. 2 à quarta dá 16, 2 ao quadrado dá 4, mais 2b mais c, igual a 0. Então, eu vou ter 16 mais 4 é 20. Pego esse 20, está positivo, passo para o lado de cá, vai passar negativo. Então, eu vou ter 2b mais c é igual a menos 20. A mesma coisa eu vou fazer para o g de x. Só que o g de x, a divisão não vai ser exata, vai sobrar um resto de 4. Esse resto de 4 é igual ao p de a, né? Então, para g de x, eu tenho x mais 2. Note que essa expressão não está na mesma forma que o x menos a. Como que eu faço para ter um sinal de menos aqui? Basta eu lembrar que menos com menos dá mais. Então, g de x é igual a x menos menos 2. X menos menos 2, menos com menos dá mais. X menos menos 2, nada mais é que x mais 2, entendeu? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Eu só estou fazendo isso aqui, colocando menos, menos, por quê? Porque a minha expressão é x menos a. E eu quero identificar, nesse polinômio, qual é o valor, nesse binômio, qual é o valor de a. Nesse caso, o a é
menos 2. X menos A. O A vale menos 2. Então, para x menos A é igual a menos 2. Isso indica que o resto, 4, é igual a P de A, é igual a P de menos 2. P de menos 2 é igual ao resto 4. Entendeu? O problema fala o resto é igual a 4 quando o polinômio é dividido por x mais 2. Beleza? Então, vou fazer P de menos 2. Aqui eu esqueci de colocar a potência. Então, vou ter, onde tiver x, nesse polinômio aqui, no P de x, eu vou substituir por menos 2. Então, vou ter menos 2 elevado à quarta potência, mais menos 2 elevado ao quadrado, mais b vezes x, b vezes menos 2, mais c, isso é igual ao resto 4. Menos 2 elevado à quarta dá 16, mais menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2b mais c igual a 4. 16 mais 4 dá 20. Passo esse 20 para o lado de cá, ele vai passar com menos 20. 4 menos 20 dá menos 16. Então, eu vou ter menos 2b mais c igual a menos 16. Então, eu tenho aqui duas equações. 2b mais c igual a menos 20, menos 2b mais c igual a menos 16. Posso fazer o quê? Posso fazer um sistema para calcular os valores de b e de c. Você pode resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição, como você preferir. Eu vou resolver pelo método da substituição. Então, vou isolar um dos valores, vou isolar o c. O c vai ser igual a menos 20 menos 2b. Então, na expressão de baixo, onde tiver c, eu substituo por menos 20 menos 2b. Então, vou ficar com menos 2b mais c, ou seja, menos 20 menos 2b. Onde tinha c, eu coloquei menos 20 menos 2b. Isso é igual a menos 16. Aqui eu tenho menos 2b dá menos 4b. Menos 4b menos 20 é igual a menos 16. Pego esse menos 4b, passo para o lado de cá, ele vai passar com mais 4b. Pego esse menos 16, passo para o lado de cá, ele vai passar com mais 16. Né? Então, eu vou ter menos 20 mais 16 dá menos 4 igual a 4b. 4 está multiplicando b, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, b é igual a menos 1. Se eu sei qual é o valor de b, substituo aqui, ó, nessa primeira equação, eu consigo achar qual é o valor de c. Então, o c é igual a menos 20 menos 2 vezes o b. O b não é menos 1? Menos 2 vezes menos 1. Então, eu vou ter menos 20 menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Certinho? Menos com menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Menos 20 mais 2, menos 18. Então, o b vale menos 1 e o c vale menos 18. Essa era a resposta da questão, a letra B. Essa questão também eu considerei como estando entre uma das mais difíceis dessa prova. Tá? Então, essa questão, a questão anterior, estavam com um nível um pouquinho mais difícil. Se você tiver dúvidas, deixe as suas dúvidas nos comentários do vídeo que eu tento te ajudar, tá bom? Mas essa foi a forma mais tranquila que eu achei para resolver essa questão. No mais, é isso. Espero que você tenha curtido as explicações. Lembra, deixa aquele joinha, por favor, compartilhe o vídeo, né? Então, se você conhece alguém que está estudando para o Enem, indica o canal. Aqui no canal tem todas as questões de matemática do Enem resolvidas, não é? E tem de outros concursos. Dá uma passeada aí nas playlists do canal para você ver as provas dos outros concursos. Beleza? É isso, até a próxima!